Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 16 de outubro, estamos no 29º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meu irmão, minha irmã, o benefício por excelência da oração não são as graças, mas o autor de toda a graça, ou seja, o próprio Deus. Com efeito, a oração é um clamor que nasce da nossa radical pobreza. Experimentamos que não somos autossuficientes e que não temos como invocar direitos a Deus. Para orar de verdade, devemos nos dar conta de nossa extrema pobreza, como a da viúva da parábola. Para receber Deus na oração, porém, é preciso fazer o que Jesus ensina: orar sempre sem desanimar. O que significa isso? Rezar sempre e nunca desistir significa, primeiramente, rezar com confiança na bondade de Deus. A oração confiante é fonte de energias para começarmos a fazer aquilo que pedimos. Por exemplo, orar pela paz nos leva a começar a semear a paz entre as pessoas. Orar para que cessem os sofrimentos nos leva a ajudar quem sofre. Rezar pelos famintos nos faz partilhar os próprios bens com os carentes. Se pedirmos coisas boas ao bom Deus, a oração nos tornará mais bondosos com os outros. Rezar sempre sem nunca desanimar significa nos dirigir ao Pai com liberdade filial. O que significa isso? Cada um de nós já fez a experiência de dois tipos de conversa. A experiência de uma conversa em que nos sentimos à vontade. A pessoa com quem conversamos nos é familiar e acreditamos na sua sinceridade. Nós nos olhamos nos olhos e nos entendemos logo, às vezes até sem palavras. Não temos necessidade de pesar as palavras, porque sabemos que seremos bem compreendidos e se erramos, seremos corrigidos com amor. Não precisamos dissimular nossos sentimentos nem nossas intenções. Outro tipo de conversa é quando não somos livres. Não nos sentimos livres, ou porque estamos mentindo ao outro, ou porque suspeitamos que o outro nos engane. Não confiamos no outro e dessa forma continuar a conversa se torna um tormento. Não vemos a hora de encerrar a conversa porque não desejamos continuar dissimulando nossas intenções, nossos sentimentos, ou porque não sentimos que o outro seja confiável. A oração livre é parecida com o primeiro tipo de conversa. Rezar sempre sem desanimar significa também falar da abundância do coração. Oração é uma ação mais do coração do que da memória, mais desejo do que repetição de palavras. Mesmo que eu reze utilizando fórmulas decoradas, a oração sempre é feita mais com o coração e não tanto com os lábios. Deus não cabe nas palavras humanas e as palavras devem tocar o mistério de Deus, mas as palavras não aprisionam Deus.
Fazer da oração uma ação mecânica ou mágica de repetição de fórmulas acaba por contradizer o que as próprias fórmulas têm por finalidade: nos abrir ao mistério da presença e da ação de Deus. Orar sempre e nunca desanimar significa fazer silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio habitado pela alegria de estar em companhia de Deus, dos anjos, dos santos. Silêncio onde há júbilo do coração por estar na presença de Deus. Orar sempre sem nunca desanimar significa dialogar com Deus, ou melhor, fazer um dueto com Ele. O diálogo acontece quando duas pessoas falam alternadamente. Dueto é quando duas pessoas cantam em uníssono. A oração é diálogo, mas é principalmente dueto. Isso acontece quando nós nos unimos à oração que o Espírito faz em nós. De fato, o Espírito foi derramado em nossos corações e o Espírito reza em nós com gemidos inefáveis. Ele reza em nós clamando: Abba. São Bento cunhou um princípio prático nesse sentido. Ele dizia: mens nostra concordet verba nostra, ou seja, a nossa oração deve concordar com a palavra. Em nossa oração, devemos nos esforçar em nos sintonizar com a oração que o Espírito Santo e a oração da Igreja fazem em nós. Rezar sempre e nunca desanimar significa carregar dentro de nós mesmos o santuário no qual está presente Deus e no qual podemos entrar sempre para rezar. Assim, rezamos também quando estamos ocupados em nossas tarefas cotidianas, seja trabalhando, ou estudando, cuidando das pessoas, ou caminhando pela rua. Em todos os lugares, todos os momentos, trazemos a lembrança de Deus e temperamos tudo com o sal do amor de Deus. Tudo que fazemos traz a recordação e a luz da presença de Deus. Você já teve uma pessoa muito amada no qual você pensava a todo momento, mesmo que não estivesse junto dela? Assim é rezar sem nunca desanimar. Temos Deus presente a todo momento e em todos os lugares. Não importa a nossa ocupação, não importa se estamos acordados ou dormindo. A lembrança de Deus aflora a cada pessoa que eu encontro, a cada compromisso que eu devo realizar, a cada tristeza que eu enfrento. O nosso coração sempre voa para Deus e se incendeia no íntimo, mesmo quando estamos deitados e dormindo. Rezar sempre e nunca desanimar significa começar a rezar antes de rezar. Tendo momentos fixos de oração, começo a rezar antes desses momentos. Começo a invocar Deus, a rezar pelo desejo, a recolher meu espírito antes do momento fixado da oração. Começo a criar em mim um espírito de reverência que devo ter diante de Deus. E depois, quando chega o momento fixado de oração, me separo das ocupações e preocupações para fixar o olhar do coração e a atenção da mente unicamente em Deus. Orar sempre e nunca desanimar significa, por fim, pedir: Senhor, ensina-me a rezar. Ficamos distraídos por mil coisas. Raramente nossa oração desce profundamente em Deus e em nós. Muitas vezes sentimos que nosso coração é como terra árida e sem água. Reconhecemos humildemente que não conseguimos orar sempre sem nunca desanimar. Por isso pedimos essa graça ao Senhor. Rezemos no íntimo de nós mesmos. Senhor, ensina-nos a rezar sempre sem nunca desanimar. Tu sabes ensinar não só com palavras, mas nos dá o Teu Espírito que reza em nós sempre sem desanimar. Tu podes nos dar neste momento o que não conseguimos conquistar sozinhos. Tu podes nos dar agora o Teu Espírito Santo.